O Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que inclui estrangeiros e brasileiros residentes no exterior no Cadastro Nacional de Adoção. Quais são os objetivos e efeitos da medida? Qual é a realidade nacional da adoção? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com um dos maiores especialistas no assunto, o desembargador Tarcísio José Martins Costa. Ele é magistrado há 32 anos e já passou por 4 comarcas, Paraopeba, Nova Lima, Betim e Belo Horizonte, onde esteve por 11 anos na Vara da Infância e Juventude. Foi também presidente da Associação Brasileira de Magistrados da Infância e Juventude e fundador e primeiro tesoureiro da Associação Mercosul da Infância e Juventude. E foi também conselheiro da Associação Internacional de Magistrados de Família e de Menores, sediada em Genebra. Doutor Tarcísio, obrigado por estar aqui no Pensamento Jurídico. É um prazer recebê-lo novamente. É uma honra estar aqui. Muito obrigado. Bom, nós não teremos hoje o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de Direito, de Faculdade de Direito, me ajudariam a entrevistá-lo. Mas teremos o quadro Pensamento Literário, em que eu só farei indicações de leitura para os nossos telespectadores, seja de livros técnicos, jurídicos ou livros literários, à vontade do senhor. Bom, doutor Tarcísio, voltando ao nosso tema então, o que significa essa medida aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça de incluir estrangeiros e brasileiros residentes no exterior no Cadastro Nacional de Adoção? Ela evidentemente objetiva a facilitação do cruzamento de dados, né? Para que as pessoas interessadas na adoção possam ser encaminhadas, sobretudo a adoção internacional. Na verdade, o que se criou é um subcadastro, com grandes restrições ao seu acesso. Terão acesso os juízes, os órgãos especializados, como as SEJAs e SEJAs, que são aqueles órgãos encarregados da habilitação da adoção internacional. Mas se criou uma grande expectativa em torno disso, que eu acho que não se justifica, mesmo porque isso vem com muito atraso. Veja, o Estatuto é de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. Da Criança e do Adolescente. E essa medida sai em 1º de abril, através da Resolução 190 do Conselho Nacional de Justiça, em 1º de abril recente. Do mês passado. Eu penso que essa expectativa não se justifica. Não se justifica. Talvez o que tenha justificado a Resolução 190 seja a questão do Conselho acordar, vamos assim dizer, despertar para a queda vertiginosa das adoções internacionais no Brasil. Por que elas caíram? Eu diria pelos obstáculos impostos pela Lei 12.010 de 2009. A adoção no artigo 31 do Estatuto da Criança e do Adolescente é considerada excepcional. Agora, ela é a exceção da exceção, ela é excepcionalíssima. E se dificultou tanto, e não é só o meu testemunho a esse respeito de pessoas especialistas, a desembargadora Berenice, do Rio Grande do Sul, escreveu sobre isso. Ela se tornou excepcionalíssima. Veja, o processo de habilitação de um casal residente no exterior, porque antes a conexão era diferente, né? O brasileiro residente no exterior, ou com residência habitual no exterior, era considerado para adoção nacional. Hoje é considerado para adoção internacional ou transnacional. De forma que esse brasileiro residente no exterior ou o estrangeiro residente com residência habitual no exterior, ele tem que fazer a sua habilitação. E o processo de habilitação se dá junto às SEJAs ou SEJAs, que são a Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Então ele entra pelo Estado e não no Cadastro Nacional? Não, entra em cada Estado, né? E eu até posso proclamar que a Resolução 239, que criou a SEJA, resultou de uma preocupação do então corregedor, que me procurou, isso nos idos de 1992, demonstrando a sua preocupação com irregularidades que existiam em torno de adoção. Eu disse, está muito simples, vamos cumprir o Estatuto. E vamos criar a SEJA,
E posso dizer que a resolução da então Corte Superior, hoje o órgão especial do Tribunal de Justiça, aproveitou 95%, 96% do meu anteprojeto. Interessante. Agora, doutor Tarcísio, a realidade nacional da adoção hoje deixa brechas para esse tipo de situação, porque a maioria das crianças, a maioria dos pais que estão disponíveis, interessados na adoção, não se interessam por crianças que estejam em idade mais avançada. Isso facilita com a adoção internacional o perfil dos pais adotivos aí, adotantes estrangeiros, é diferente do brasileiro? Eu acredito que sim. Eu tenho uma certa experiência em conseguir adoções internacionais. Hoje, por exemplo, citando o caso a Lei 12.010 de 2009, ela dispõe a respeito de não separação dos irmãos. Ora, veja, se você tem quatro irmãos numa instituição, dificilmente você conseguirá um casal nacional disposto a adotar esses quatro meninos de uma vez só. Eu, nos meus 11 anos de vara da infância e da juventude, me recordo de ter concedido adoção internacional de 3 irmãos para uma única família, uma família, por sinal, a adotante trabalhava no Vaticano, e eu consegui colocar esses 3 irmãos numa mesma família. Me recordo de uma outra adoção também que concedi para Verona, onde mandei 2 meninos para uma família. E depois corremos atrás, o termo foi esse, corremos atrás, para enviar o 3º menino para a mesma cidade, para um outro casal. E com a recomendação que esses meninos tivessem uma convivência familiar. E como a cidade de Verona não é uma cidade grande, embora importante, da Itália, eles me mandaram até fotografias comemorando juntos o aniversário. De forma que é muito difícil essa questão do casal estrangeiro também aceitar uma família completa com 5, 6 irmãos. A separação, ela em casos excepcionais, ela deve ser admitida e é admitida pela lei. Ok, doutor Tarcísio, eu vou fazer um breve intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor comentasse outros detalhes dessa mudança do Conselho Nacional de Justiça. A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a resolução do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que incluiu estrangeiros e brasileiros residentes no exterior no Cadastro Nacional de Adoção. O nosso entrevistado é o desembargador Tarcísio José Martins Costa. Ele é magistrado há 32 anos e passou por 4 comarcas. Doutor Tarcísio, eu deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito do perfil, falamos no finalzinho do bloco passado, sobre o perfil do estrangeiro, o adotante. O senhor acredita que eles são mais abertos, teriam mais tolerância com a questão da idade e a cor da criança também? Eu acredito que sim, a experiência nos demonstra isso, porque nós temos no Brasil um número elevadíssimo de crianças, tanto elegíveis à adoção, como abrigadas em instituições ou institucionalizadas. Já na Europa, sobretudo, o número dessas crianças disponíveis à adoção é muito pequeno. É uma questão, mal comparando, de oferta e de demanda e de procura, não é? Tanto é que nos períodos de crise na Europa, o número de adoções internacionais se reduz. Vamos começar com a Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas crianças ficaram órfãs.
E o governo inglês e as autoridades da área, né, eles resolveram fazer um mutirão de adoção. E nesse mutirão, muitos candidatos se inscreveram e muitas crianças foram colocadas em famílias substitutas. No próprio país deles. No próprio país. Às vezes também o problema se deu no Vietnã, quando houve a guerra do Vietnã, muitas crianças órfãs, crianças precisaram ser colocadas, isso se deu na Coreia também. Então a procura dessas crianças, chamados países, eu não gosto muito dessa expressão, mas vamos usá-la, né? Os países fornecedores, vamos dizer assim, de crianças. A expressão não é correta, né? Mas são os países que têm maiores crianças em maior número, vamos dizer. E o destino sempre é a Europa, como o senhor se referiu há pouco? Aí? Olha, na Europa nós diríamos que a Itália se encontra em primeiro lugar, a França em segundo lugar, a Espanha em terceiro lugar e atualmente a Dinamarca superando a Suécia, que nós temos um grande número de crianças adotadas por casais suecos. Então, nessa ordem, e nos Estados Unidos também, nós temos muitas crianças brasileiras adotadas por casais norte-americanos. E aqui no Brasil, os pais acreditam que adotar uma criança com menos de 7 anos seria mais fácil para poder lidar com a situação. Tem sentido isso? É uma compreensão natural, porque muitos pais desejam vivenciar a questão da paternidade na sua plenitude. Várias fases, né? Na sua plenitude, né? Desde aquela fase da amamentação, desde aquela fase do acarinhamento, que é o lugar de uma criança no colo de uma mãe e não numa instituição. E isso tem até uma explicação, vamos dizer assim, que nos leva a compreender essa opção. Mas, se fizermos a análise das estatísticas, nós vamos verificar que a preferência, e hoje, embora já 47% dos casais inscritos declarem que aceitam criança de qualquer corpo, seja branca, seja negra, seja parda, na verdade, muitos casais, sobretudo casais brancos, querem crianças e exigem dos 38%, aliás, dos 32% daqueles inscritos, cerca de 28% exigem que a criança seja da mesma cor. Talvez para dificuldades futuras, identificar que nós vivemos um país também racista, né? Olha, mas por um outro lado, somando todos os candidatos à adoção, são cerca de 30 mil, né, 47% dizem que tem superado criança, essa dificuldade. Dizem que aceitam criança independentemente da cor. Agora, no momento de se concretizar a adoção, é que vamos verificar se realmente aquela declaração é uma declaração apenas política, para ser politicamente correto, né? Politicamente correto, né? Mas na hora de abraçar o filho, eles vão querer uma criança que haja, inclusive, a identidade de cor. Né? Outro aspecto cultural também que eu vejo como dificuldade é que os pais querem tratar o filho adotivo como se fosse um filho biológico. Como quem esconderia a adoção? Você acha que isso está mudando também? Olha, toda a orientação e todo o preparo é no sentido de que se revele. Eu me lembro do juiz de menores de Lisboa, Manuel Gomes Acácio Leandro, que depois se tornou conselheiro que corresponde ao cargo de ministro do Supremo de Portugal. Ele disse que toda criança tem o direito à verdade biológica. A verdade biológica não pode ser escondida. Eu tenho um caso, por exemplo, de um pai que viajava com o adolescente que jogava basquete para ele não saber, ele não tinha sido adotado, para ele não saber, mas ele era tido como da família, para que ele não tomasse conhecimento da sua verdadeira situação biológica. E o que se aconselha é quando a criança tem aí os seus 5, 6 anos, ela já começa a ser preparada, né, para saber da verdade biológica. Sua própria realidade. E eu mesmo tive a oportunidade de ouvir diversas crianças e que já sabiam
dessa situação, embora às vezes confundindo as coisas, e dizia: você é um menino feliz ou uma menina feliz. Eles me olhavam espantados, como indagando: por quê? Você teve a felicidade de ter duas mães. E foi acolhido por outra família, né? Não, teve duas mães. A mãe biológica, que por circunstâncias muitas vezes alheias à sua vontade, não pôde criar o filho, e a mãe substituta. Né? E o sucesso das adoções, sejam nacionais ou sejam estrangeiras, é muito grande. Doutor, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a gente faça um pouco mais sobre esse processo de adoção internacional, o passo a passo, como que os casais podem chegar à adoção. Ótimo. E também sobre a preocupação e o monitoramento que talvez a Justiça faça, e algumas associações, entidades brasileiras acompanham essa adoção ao longo do percurso aí. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Hoje estamos discutindo a resolução do Conselho Nacional de Justiça de incluir estrangeiros e brasileiros residentes no exterior no Cadastro Nacional de Adoção. Nosso entrevistado é o desembargador José Tarcísio Martins Costa. Doutor Tarcísio, deixei para o senhor no bloco anterior uma questão sobre essa realidade nacional da adoção. Nós temos um cadastro, como o senhor mesmo falou, de 5.400 crianças disponíveis para adoção e 30 mil pretendentes, pais, casais interessados em adoção. Nem por isso a conta fecha. Por que nós não conseguimos adoção para todas as crianças? Bom, primeiro porque os casais brasileiros são extremamente seletivos, né? Dificilmente irão adotar crianças, aliás, melhor dizendo, adolescentes. Porque nós temos cerca de quase 1.700, ou um pouco mais de 1.700 adolescentes na faixa de 15 anos, 16 e 17 anos, que estão abrigados. E quanto mais o tempo passa, mais difícil a adoção. Se formos avaliar o cadastro de crianças da faixa de 6 anos a 17 anos de idade, representam 88%. E, como eu disse no início, os casais querem vivenciar a paternidade na sua plenitude. E muitos pensam também que, optando por uma criança de 5, 6 anos, ela já trará aqueles vícios de uma instituição, que é, no meu modesto ponto de vista, um equívoco. Eu acho que uma criança é como um sol que entra dentro de uma casa trazendo alegria, trazendo paz, muda totalmente a rotina do casal. Está sempre disposta a aprender e abrir o... Mas o que nós não podemos permitir é que crianças, né, se tornem adolescentes e adultos dentro de uma instituição. Eu me recordo de uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de alguns adolescentes que se tornaram maior e depois dos 18 anos entraram com uma ação contra o município, salvo engano, a capital, visando a indenização por danos morais e danos materiais, por não haver sido propiciada a eles a oportunidade de uma família. Imagine uma criança institucionalizada, e aqui eu lembro do filósofo Primo Levi, que foi institucionalizado. Disse, uma criança institucionalizada é uma criança que perdeu tudo. Perdeu seus pais, perdeu seus amigos, perdeu suas roupas, perdeu, enfim, a sua família, e acaba por perder-se a si mesmo. Pior do que o abandono é um outro abandono, um novo abandono. Um novo abandono. Doutor Tarcísio, eu vou fazer agora um breve intervalo para a gente poder passar o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores, indicações de leitura, seja técnicas, jurídicas ou literárias. Fique à vontade, por favor.
Eu trouxe aqui 2 livros da minha autoria, né, ambos da editora Del Rey, que é a Adoção Transnacional. Esse talvez se encontre alguns exemplares, em que eu abordo todos os aspectos históricos, abordo também a questão da normativa internacional, do conflito de leis de países, de outros países com a legislação brasileira, e no final eu faço algumas sugestões, e por sinal a Lei 12.010, algumas foram acatadas, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse está com a edição esgotada, também editado pela Del Rey. Já estou preparando a 2ª edição, porque, como eu disse anteriormente, a Lei 12.010 de 2009, só ela introduziu 200 e poucas, eu contei 231 modificações. Então, isso me exigiu muito. Agora, por exemplo, a Resolução 190, que unificou o cadastro, ou criou o subcadastro de adoções internacionais junto ao cadastro de adoções internacionais, todo dia sai uma modificação. Então, eu nunca termino essa 2ª edição, mas eu prometo ao meu amigo Arnaldo, e desde já eu assumo o compromisso que escrevo não por interesse financeiro e passar toda a renda que me couber na venda deste livro, o Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, os meus direitos autorais, a creche Nutris da nossa querida Márcia. Muito bem, boas indicações de um especialista que acompanha a cada edição as mudanças e atualização da legislação a respeito tanto do Estatuto como também da adoção. Voltando à questão da adoção internacional, gostaria que na reta final do nosso programa o senhor desse para a gente aqui o passo a passo, como que um casal estrangeiro pode se habilitar para a adoção no Brasil. Primeiro, o casal estrangeiro ele tem que se habilitar no seu país de origem. São muito exigentes. Então, ele já tem que chegar com uma habilitação. Junto a uma entidade lá que esteja também credenciada pelo Brasil. Exatamente, junto a uma entidade credenciada. Normalmente são órgãos oficiais, né? E na Itália, por exemplo, isso representa uma verdadeira via crucis, que é percorrida por esses casais. Habilitados no seu país de origem a adotar, eles vêm para o país que tem possibilidade de lhes indicar uma criança ou um adolescente. Vamos supor o caso do Brasil. Eles têm que fazer uma nova habilitação para verificar toda aquela documentação e apresentar toda aquela documentação junto à SEJAS ou SEJAS, Comissão Estadual de Adoção Internacional. Aqui, a Resolução 239, como eu disse, ela apenas denomina SEJA, é denominada SEJA. Essa habilitação é uma habilitação longa também, exige estudos psicossociais para depois, então, se decidir. Após habilitado, ele vai procurar aquela criança que foi indicada pela SEJA, e nisso eu coloquei bem claro na Resolução 239 do Tribunal, que eu contribuí com o anteprojeto, que a indicação da criança será pela SEJA, para evitar que aqueles casais venham, saiam à procura de crianças e muitas vezes se submetendo a uma intermediação irregular e indevida. Pensando na própria segurança da criança. E na própria segurança da criança. Aí se habilitam perante a SEJA, habilitados perante a SEJA, vão requerer a adoção daquela criança que foi apontada pela SEJA, indicada pela SEJA. Okay. E entram com um processo que é o chamado processo contencioso. Esse processo pode implicar, inclusive, numa destituição do pátrio poder-dever, né, do poder familiar, da família biológica, estudos psicossociais e, posteriormente, uma sentença, audiência com sentença. Okay. Enfim, é um iter, né, um caminho longo, difícil e penoso. Eu lamento que a Lei 12.010 tenha invalidado essas habilitações, aqueles que tinham um ano de habilitação, elas foram prorrogadas por mais um ano e ficaram inválidas. Ok.
Doutor Assis, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico, discutindo aí essa resolução do Conselho Nacional de Justiça que amplia no Cadastro Nacional de Adoção, incluindo os estrangeiros e brasileiros residentes no exterior. Obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu agradeço a oportunidade de falar sobre aquele instituto que eu considero o mais belo, o mais bonito de todo o direito brasileiro, que é o Instituto da Adoção. Muito bem, muito obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.